Se você chegou até aqui acreditando que a solução para todos os seus problemas é apenas ganhar mais dinheiro, é preciso desconstruir essa ilusão imediatamente. A verdade, muitas vezes dura e ignorada pela maioria, é que a riqueza não é definida pelo volume de dinheiro que entra na sua conta, mas pela inteligência emocional com que você impede que ele saia. Existe uma falha fundamental na programação mental da sociedade moderna, uma crença silenciosa de que a prosperidade é um evento externo, uma sorte grande ou um aumento de salário. No entanto, a observação das mentes prósperas ao longo da história revela que ficar rico não é sobre acumulação rápida, é sobre estancar a hemorragia de recursos causada pelo ego. O que veremos a seguir não são apenas dicas de economia, mas uma análise profunda sobre comportamento humano. Vamos dissecar a mentalidade do que podemos chamar de pobre apressado, o indivíduo que, na ânsia de parecer próspero, assassina a própria capacidade de construir liberdade. A realidade é que a maioria das pessoas não deseja ser rica. Elas desejam a sensação imediata de gastar como ricos. E essa distinção é o abismo que separa a classe média da verdadeira liberdade financeira. Você pode ser um profissional competente, uma pessoa ética e trabalhadora, mas se continuar trocando sua energia vital, que é o dinheiro, por itens que alimentam apenas a vaidade e a ansiedade, você jamais sairá da corrida dos ratos. Você terá apenas contas, obrigações e uma sensação permanente de atraso, como se estivesse correndo em uma esteira que gira cada vez mais rápido. Para mudar essa realidade, é necessário identificar e eliminar 5 hábitos de consumo socialmente aceitos, mas financeiramente mortais. São compras que a sociedade aplaude, chama de conquista e valida com sorrisos, mas que, nos bastidores, funcionam como âncoras pesadas, arrastando famílias inteiras para o fundo. Se o seu objetivo é viver de aparência, este conhecimento será inútil. Mas se o seu objetivo é a construção de um legado sólido, preste atenção, pois a riqueza começa exatamente onde a ilusão termina. O primeiro passo para essa cura é a honestidade brutal. Pergunte a si mesmo, no silêncio da sua consciência, quantas aquisições você fez nos últimos anos, não pela utilidade do objeto, mas pela necessidade de validar a sua identidade diante de terceiros? Quantas parcelas você assumiu, não por necessidade, mas pelo medo de parecer inferior? Existe um fenômeno psicológico devastador operando hoje, a necessidade de antecipar o status. Vemos pessoas com veículos de luxo e mentes cheias de tormento. Pessoas que habitam residências de alto padrão, mas vivem sufocadas pela manutenção desse cenário. Elas dizem para si mesmas, eu mereço, mas no fundo, sabem que estão cavando um buraco sob os próprios pés. O dinheiro entra e desaparece, não por azar ou destino, mas por uma escolha repetida de priorizar o parecer em detrimento do ser. A vida financeira não é um jogo de sorte, é um jogo de comportamento. E esse comportamento se manifesta primeiramente na armadilha da casa grande. A cultura nos ensinou que ter uma casa imensa é o troféu final da vida adulta. No entanto, para quem ainda está em fase de construção de patrimônio, essa pode ser a decisão mais perigosa de todas. Não estamos falando contra o conforto, mas contra a desproporção. Comprar um imóvel que excede sua capacidade real, gerando uma dívida de 30 anos, não é segurança, é servidão. O custo invisível, juros compostos, manutenção, impostos e a imobilidade do capital, transforma o que deveria ser um ativo em um passivo drenante. Muitas pessoas compram metros quadrados para preencher com móveis que mal usam, apenas para sustentar uma imagem de sucesso perante parentes e amigos, enquanto, na realidade, tornam-se escravos das paredes que ergueram. A riqueza real exige mobilidade e liquidez, não concreto e dívida. Imediatamente ligada a isso está a segunda armadilha, talvez a mais comum e sedutora: o automóvel como símbolo de status. O carro deveria ser uma ferramenta de transporte, mas foi transformado pelo marketing em uma extensão da personalidade. Vemos indivíduos sacrificando meses de trabalho futuro para pagar por um veículo que começa a perder valor no minuto em que sai da concessionária. A justificativa é sempre a mesma: eu trabalho muito, eu mereço conforto. Sim, o merecimento é real, mas a inteligência deve ser superior. Transformar o fruto do seu suor em um objeto
que deprecia aceleradamente, que exige seguro, impostos e manutenção constantes, é um erro de cálculo básico. O pobre apressado quer o carro do ano para impressionar no semáforo. O construtor de riqueza entende que o carro deve ser proporcional à sua renda passiva e não ao seu salário ativo. Se o seu veículo define quem você é ou o respeito que você recebe, então você não possui o carro. O carro possui você. Avançamos então para a terceira esfera de destruição de capital, o lazer de vitrine. Vivemos na era da imagem, onde viajar e frequentar restaurantes caros tornou-se uma obrigação social documentada em redes sociais. Não há erro em desfrutar a vida. O erro está em utilizar o crédito para financiar um estilo de vida que não condiz com a realidade bancária. Pessoas parcelam viagens em 12 vezes para viver 3 dias de ilusão, trocando a tranquilidade de um ano inteiro por alguns momentos de aprovação externa. Isso não é lazer, é fuga. É o uso do consumo como anestesia para uma vida mal estruturada. O verdadeiro lazer é aquele que pode ser pago à vista, sem comprometer a segurança do amanhã. Quando você se endivida para se divertir, você está, na verdade, comprando estresse futuro. E isso nos leva à quarta armadilha, a mais silenciosa e moderna, a obsessão tecnológica. A troca constante de aparelhos celulares, televisores e gadgets eletrônicos, movida apenas pela novidade e não pela necessidade funcional, é um ralo de dinheiro invisível. O marketing explora a falha no ego humano, que associa ter o último modelo com estar progredindo na vida. Você troca o aparelho, mas não troca de mentalidade. Você compra a sensação de avanço, mas continua estagnado financeiramente. É um ciclo de obsolescência programada que, se não for interrompido pela consciência, consome uma fatia considerável da renda anual que poderia estar sendo investida em ativos reais. Por fim, chegamos à quinta e mais devastadora causa da pobreza comportamental: comprar para impressionar pessoas que não importam. Este é o ápice da irracionalidade financeira. Roupas de marca, relógios caros e acessórios de luxo adquiridos por quem ainda não possui liberdade financeira são apenas gritos de insegurança. Quem realmente possui riqueza não sente a necessidade constante de prová-la. A verdadeira autoridade é silenciosa. Quando você gasta o que não tem para obter a admiração de pessoas que não pagam suas contas, você está assinando um contrato de mediocridade vitalícia. Você escolhe parecer rico hoje em troca de ser pobre para sempre. A riqueza não é o que você exibe, é o que você acumula e o que você recusa comprar. Todas essas 5 armadilhas têm uma raiz comum: a falta de um propósito definido. Quando você não sabe o que quer construir no longo prazo, qualquer prazer imediato parece uma boa ideia. O antídoto para esse veneno não é apenas cortar gastos, mas mudar a filosofia de vida. É entender que cada real gasto em vaidade é um soldado que você dispensou do seu exército de liberdade. A construção de patrimônio exige, antes de tudo, o domínio do próprio ego. Exige a coragem de parecer menos agora para ser mais depois. Exige a disciplina de viver um degrau abaixo das suas possibilidades para que no futuro você possa viver no topo sem medo de cair. A transição de uma mente endividada para uma mente próspera não acontece com um bilhete de loteria, mas com a decisão diária de não ser o seu próprio inimigo. Se você deseja sair desse ciclo hipnótico, precisa parar de olhar para o lado e começar a olhar para frente. A pergunta que deve guiar suas decisões não é: eu posso pagar a prestação, mas sim: essa compra me aproxima ou me afasta da minha liberdade? A riqueza, portanto, é um exercício de paciência e visão. O pobre apressado busca o prazer agora e paga com dor depois. A mente rica aceita o sacrifício da disciplina agora para colher a liberdade depois. Não se trata de privação, mas de estratégia. E é exatamente sobre como implementar essa estratégia, saindo do buraco comportamental e iniciando a construção sólida, que falaremos a seguir. Porque reconhecer o erro é apenas o início. A correção do curso exige um plano prático e imune às emoções passageiras. Uma vez que as armadilhas foram expostas e a ilusão do consumo por status foi desfeita, encontramo-nos diante do verdadeiro desafio: a reconstrução do caráter financeiro. Não basta saber onde se erra. É preciso ter a coragem visceral de fazer o que é necessário para corrigir a rota. A maioria das pessoas falha
não por falta de informação, mas por falta de fibra moral para suportar o desconforto temporário da mudança. Entramos agora na fase da disciplina estratégica. Se a riqueza fosse apenas matemática, todos os matemáticos seriam bilionários. Mas a riqueza é fundamentalmente comportamento. É a capacidade de impor a vontade racional sobre o impulso emocional. O primeiro passo para essa virada não é buscar investimentos milagrosos, mas realizar uma auditoria brutal da própria vida. É necessário fazer um raio-x financeiro, não apenas dos números, mas das motivações por trás de cada saída de dinheiro. Ao analisar suas despesas, você deve classificar cada item com uma honestidade cirúrgica. Isso é uma necessidade biológica, uma ferramenta de trabalho ou uma muleta emocional? Você descobrirá com espanto que a maior parte do seu suor está sendo trocada por alívio psicológico momentâneo. Compramos para compensar o cansaço, para silenciar a frustração profissional ou para preencher um vazio existencial. Este é o ciclo da pobreza moderna. Ganhamos dinheiro com estresse e gastamos esse dinheiro para aliviar o estresse, terminando sem dinheiro e com mais estresse. Romper esse ciclo exige que você pare de usar o cartão de crédito como ansiolítico. A regra de ouro para quem está em construção é simples e inegociável. Antes de comprar o luxo, construa a base. O luxo com base é uma conquista legítima. O luxo sem base é uma fraude contra si mesmo. Se você deseja o carro de alto padrão, a casa espaçosa e as viagens internacionais, você deve primeiro construir os ativos que pagam por esses passivos. Inverter essa ordem é suicídio financeiro. Isso nos leva a um conceito que Napoleon Hill e outros grandes pensadores da riqueza sempre enfatizaram: o propósito definido. A maioria das pessoas não enriquece porque seu objetivo é vago. Eu quero ter dinheiro. Não é uma meta, é um desejo infantil. A mente subconsciente não opera com generalidades. Para mudar seu comportamento, você precisa redefinir o que significa riqueza para você. Se a sua definição de riqueza é ter coisas para mostrar, você estará sempre correndo atrás do próprio rabo. Mas, se a sua definição de riqueza evoluir para liberdade de escolha, segurança familiar e dignidade na velhice, então cada pequena decisão de economia deixa de ser um sacrifício e passa a ser um tijolo na construção do seu castelo. Quando o propósito é claro, a disciplina se torna natural. Você para de dizer "não posso comprar isso" e começa a dizer "eu escolho não comprar isso porque tenho um plano maior". Essa mudança linguística e mental devolve o poder para suas mãos. Você deixa de ser uma vítima da economia para ser o arquiteto do seu destino. Nesse processo é vital eliminar o veneno da comparação. A sociedade é desenhada para nos manter em uma competição eterna com vizinhos, amigos e desconhecidos na internet. Mas entenda, quem vive para provar, não vive para construir. A verdadeira riqueza é silenciosa. Os maiores acumuladores de patrimônio não são os que postam fotos de champanhe na segunda-feira, mas os que dormem tranquilos, sabendo que, se o mundo acabar amanhã, suas famílias estão protegidas. Pare de competir com quem está, muito provavelmente, endividado até o pescoço para manter as aparências. Comece a competir com o seu eu de ontem. Se hoje você tem mais controle, mais reserva e mais consciência do que tinha no mês passado, você está vencendo o jogo. A corrida não é de velocidade, é de resistência e direção. E aqui tocamos na ferida mais profunda, a relação entre dinheiro e emoção. Não podemos ser hipócritas e dizer que o dinheiro não importa. O dinheiro não é o centro da existência, mas a falta dele contamina todas as outras áreas da vida. A escassez financeira traz humilhação, gera dependência, destrói casamentos e rouba a paz de espírito. Quando você luta pela sua liberdade financeira, você não está lutando por moedas ou papel pintado. Você está lutando pela sua dignidade. Você está lutando pelo direito de olhar nos olhos de qualquer pessoa sem se sentir inferior. Está lutando para não ser refém de um chefe abusivo, de um banco predador ou de circunstâncias imprevistas. O pobre emocional vive escravo do prazer imediato, devorando a semente que deveria plantar. O rico de mentalidade suporta a fome de hoje para garantir o banquete vitalício de amanhã. Essa capacidade de adiar a gratificação
é o traço número 1 de todas as pessoas bem-sucedidas. A batalha real, portanto, não é contra os preços do supermercado ou as taxas de juros do governo. A batalha é interna. É uma guerra civil entre o seu eu, que quer gratificação instantânea, e o seu eu, que quer construir um legado. É a luta entre o impulso infantil e a visão adulta. Quem vence dentro, inevitavelmente vence fora. Quem controla o desejo constrói patrimônio. Quem controla o ego constrói estabilidade. Não é necessário ser um gênio da matemática ou ter sorte extraordinária. É preciso ter a disciplina de ser diferente da multidão. A multidão gasta o que não tem. A multidão vive de aparência. E a multidão termina a vida dependente e arrependida. Se você decidir hoje sair da manada, estará escolhendo um caminho solitário no início, mas extraordinariamente recompensador no final. Estamos falando de uma mudança de identidade. Você precisa deixar de se ver como um consumidor e passar a se ver como um construtor. O consumidor vê R$ 1.000 e pensa no que pode comprar. O construtor vê R$ 1.000 e pensa no que aquilo pode render. Essa pequena virada de chave muda a história de uma geração. A pergunta que você deve se fazer todas as manhãs não é o que eu quero ter, mas quem eu quero ser. Alguém que parece rico por fora e treme de medo por dentro, ou alguém que vive com simplicidade, mas possui uma fortaleza inabalável nos bastidores? A resposta a essa pergunta definirá cada escolha que você fará daqui para frente. E é sobre essa escolha final, sobre o compromisso inegociável com o seu futuro, que trataremos na conclusão desta jornada. Porque saber tudo isso e não agir é pior do que a ignorância. É a autossabotagem consciente. Chegamos ao momento decisivo, onde a teoria cede lugar à prática e a reflexão exige uma decisão. Você já compreendeu as armadilhas invisíveis do consumo e já percebeu que a verdadeira batalha não é financeira, mas comportamental. Agora, diante de você, existem 2 caminhos claros, e a escolha que você fizer hoje determinará não apenas o seu saldo bancário, mas a qualidade da sua existência nos próximos 10 ou 20 anos. A primeira opção é a mais fácil e a mais trágica: ignorar tudo o que foi dito, desligar este vídeo e retornar ao sonambulismo da rotina. É continuar comprando para preencher vazios, continuar parcelando a vida para impressionar a plateia e continuar acreditando na mentira confortável de que um dia as coisas vão melhorar sozinhas. Se escolher esse caminho, prepare-se para olhar para trás daqui a uma década e sentir o peso amargo do arrependimento, percebendo que você trabalhou incansavelmente apenas para enriquecer banqueiros e marcas de luxo, enquanto sua própria vida permaneceu estagnada. A segunda opção é o caminho dos mestres, a trilha que homens como Silvio Santos trilharam. Silvio, um dos maiores ícones de prosperidade que este país já viu, nunca usou o dinheiro para diminuir os outros ou para ostentar uma grandeza falsa. Ele começou como camelô e construiu um império porque entendeu muito cedo que a riqueza não serve para aparecer, mas para construir. Ele dirigia seu próprio carro, vivia com simplicidade nos bastidores e reinvestia cada centavo no seu negócio e na sua liberdade. Ele não era um pobre apressado, ele era um construtor paciente. Essa é a mentalidade que você precisa adotar agora. O caminho da riqueza exige que você assuma a responsabilidade radical pela sua vida. Exige que você diga chega para a ditadura da aparência e comece a viver a democracia da liberdade real. Não prometa nada para mim, nem para os outros. Prometa para si mesmo. Prometa que vai parar de usar o seu suor para comprar aplausos baratos. Prometa que, antes de buscar o luxo, você vai garantir a sua paz. A transição começa com passos simples, mas firmes. Ao invés de trocar de carro este ano, invista esse dinheiro. Ao invés de fazer aquela viagem para postar fotos, use esse recurso para quitar uma dívida ou criar uma reserva de emergência. Troque o prazer instantâneo do consumo pela satisfação profunda da segurança. Quando você faz isso, algo mágico acontece. A ansiedade diminui, o sono melhora e você começa a andar de cabeça erguida, não porque está vestindo uma roupa cara, mas porque sabe que não deve nada a ninguém. Lembre-se, dinheiro não é o fim, é o meio, mas a falta de controle sobre ele transforma a vida em um inferno de limitações.
Você não quer apenas números na tela do banco. Você quer a dignidade de envelhecer com conforto. Você quer o poder de proteger sua família. Você quer a liberdade de dizer não para o que não te serve mais. E isso não se compra em shopping. Isso se constrói com caráter, disciplina e tempo. A pergunta final que deixo para você não é sobre economia, é sobre legado. Como você quer ser lembrado? Como alguém que passou a vida fingindo ser rico? Ou como alguém que, silenciosamente e com sabedoria, construiu uma base sólida que mudou a história da própria família? A decisão é sua. O mundo está cheio de pessoas que parecem ricas. O convite hoje é para que você seja, de fato, livre. Se este conteúdo tocou na ferida, mas também acendeu uma luz, sua jornada de reconstrução começa agora. Não deixe essa chama apagar. Inscreva-se no canal Arquiteto da Mente. E para selar este compromisso com o seu futuro, vá aos comentários e escreva a frase que define a mentalidade dos verdadeiros construtores de riqueza. A frase que separa os meninos dos homens e os amadores dos profissionais. Eu construo, não ostento. Ao escrever isso, você assina o decreto da sua nova vida. A aparência ficou para trás. A construção começou. Nos vemos no topo.